Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês a dilatação superficial. Exemplos: uma chapa de zinco, uma chapa de ferro. Quando nós aquecemos esse material, ele vai ter um aumento em toda a sua dimensão. Então, assim, ó, eu trouxe um exemplo assim para vocês, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma chapa de ferro, tá? Aqui, ela tá no seu tamanho normal antes do aquecimento, tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou ter a base e a altura. Aqui eu tenho a área inicial dela, certo? Eu vou aquecer esse material a uma certa temperatura. E aí ela vai ficar deste tamanho aqui, ó. Um exemplo, né? Essa parte preta aqui foi o que ela se dilatou. Então, ela vai se dilatar em todas as dimensões. Então, ela era deste tamanho antes do aquecimento, foi aquecida e ficou deste tamanho após o aquecimento. Essa aqui seria, então, a área final dela após o aquecimento, tá? Vamos ver aqui a formulazinha, como é que nós vamos calcular, então, a dilatação superficial. E vamos prestar bem atenção, então, no exemplo que eu vou explicar para vocês agora também. Vamos ver, então, como é que vai ficar o exemplo. Eu vou ler para vocês o exemplo. Uma placa tem 10 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. Está numa temperatura de 20 graus e foi aquecida a uma temperatura de 50 graus. Então, variação aqui, 30 graus Celsius. O coeficiente da dilatação, pessoal, quando nós falamos em coeficiente de dilatação na área, ele vai se chamar beta. É esse B aqui, ó. Ele tem um rabinho aqui, tá? Parece um B. Ele chama-se beta. Tem uma criança aqui atrapalhando a explicação. E o coeficiente dessa chapa de ferro, ela é 46 vezes 10 na menos 6, tá? Então, não esqueçam. Então, sempre que for área, vai ser beta. Então, eu tenho assim, ó, eu tenho a temperatura inicial e final, variação vai dar 30 graus Celsius, a área 400 centímetros quadrado, e o coeficiente 46 vezes 10 na menos 6. A formulazinha, então, ΔS é a variação, né, a área inicial, vezes o beta, vezes a variação. A fórmula, né, não tem muita diferença do coeficiente linear, né? Quando a gente trabalha, então, a dilatação linear. Só vai mudar aqui, em vez do linear, né? É o beta. Então, eu tenho 400 na área inicial. 46 vezes 10 na menos 6, que é o beta. A variação da temperatura é 30. Multiplicando, como eu expliquei para vocês, né? Eu vou multiplicar o 400, o 46 e o 30. Porque aqui, como está em notação científica, tá? Eu vou deixar esse 10 na menos 6 para dividir depois. Então, a gente esquece ele agora, só multiplica os valores aqui, ó, tá? O 400, o 46 e o 30. Vai dar 552 mil. E aí, então, esse menos 6, né, que vai ser 1 milhão, como ele é negativo, né, ele vem dividindo aqui, ó, tá? Então, essa aqui vai ser a dilatação da chapa, 0,552 centímetros quadrados. Não esqueçam, tá? Porque é a área. E como lá no início nós já falamos em centímetros, ela termina em centímetros. Essa é a letra A. Depois eu pedi para vocês a área final, depois que ela foi aquecida. Então, nós vamos ter aqui, ó, a dilatação, mais a área inicial dela antes do aquecimento e somar esses valores. Então, eu tenho 0,552 mais 400 da área inicial. Então, essa aqui vai ser a área final dessa chapa, né? Essa placa, é uma placa, né? Que foi aquecida e se dilatou.